Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por José Neumani Pinto. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandre. Boa noite, hoje recebo aqui com muito prazer o professor Bolívar Lamounier, terceiro lugar na segunda divisão como vascaíno, mas campeão da Copa do Brasil com o Atlético, né? Professor, me diga uma coisa, Aécio Neves está dizendo que não perdeu a eleição para um partido, perdeu para uma organização criminosa. Isso não pode denotar, assim, sei lá, um certo golpismo, um certo ressentimento de derrotado? Certamente, muita gente vai interpretar dessa maneira, por razões compreensíveis, por interesse partidário também. Mas um homem que teve 51 milhões de votos tem o dever de dizer o que ele acha do processo eleitoral, né? O processo eleitoral deste ano foi sobejamente impregnado de situações estranhas, para ser bem educado, né? Agressões bastante acima do diapasão aceitável num processo democrático e, imediatamente após a eleição, nós estamos vendo, para usar a boa expressão do Delfim Neto, uma espécie de estelionato eleitoral, né? Quando a presidente Dilma Rousseff faz exatamente o contrário daquilo que prometera e começa a fazer aquilo que dizia que o Aécio faria para... Na verdade, começou a eleição com a Dilma usando o horário na televisão para fazer campanha e o tribunal não reparou nada. Depois a Dilma agredindo de uma forma asquerosa Marina Silva, e o tribunal não falou nada. E quando ela agrediu a Aécio, que a Aécio devolveu, o tribunal interveio para dizer que estava uma baixaria. E no fim se provou que nem foi uma campanha tão agressiva assim. Quer dizer, o senhor acha que esse tipo de comportamento, de certa forma, compromete a imparcialidade necessária do Tribunal Superior Eleitoral? Que banca-se uma coisa infalível. Isso aqui, a apuração eletrônica está acima de qualquer suspeita. O tribunal é quem manda, o tribunal... Sem dúvida que compromete, né? O Tribunal Eleitoral já é uma coisa um pouco anômala, porque o juiz se arvora, se arroga o direito de dar palpite de substância nas questões políticas. Ele não tem essa autoridade, né? Mas não se atém à letra da lei. Isso já é um erro. Então, este ano, as intervenções do ministro Toffoli foram frequentemente desastradas, para dizer o mínimo, foram parciais, visivelmente parciais. Houve esse caso que você mencionou, quando interveio numa situação em que o Aécio havia se pronunciado de uma maneira um pouco mais contundente, ele então veio censurar o Aécio, coisa que não fizeram em nenhum momento em relação a Dilma. E, por último, a questão da contagem dos votos, né? Nós tivemos uma contagem, vamos dizer assim, clandestina, até 90% dos votos, né? Eu acho que o acompanhamento de como é que os números vão evoluindo é um direito de transparência que todo cidadão tem. Ele, primeiro lá, eu não estou levantando nenhuma suspeita, estou apenas dizendo que não é um comportamento apropriado para um tribunal eleitoral. Pois eu levanto a suspeita. Eu levanto a suspeita e acho que a obrigação da oposição, do Aécio principalmente, é lutar para que haja mais transparência, porque eu não entro nessa conversa de que o tribunal está acima de qualquer suspeita. Isso não existe. Nenhuma instituição humana está acima de qualquer suspeita. Exatamente. E se tinha que contar voto, tinha que ter fiscal de partido lá dentro para ver, ou não é? Concordo inteiramente, ainda mais que a urna eletrônica é muito questionada, né? Está sendo questionada mais no Brasil agora, mas é questionada no mundo inteiro. Então, é claro que nós tínhamos que ter fiscalização dos partidos, a presença dos fiscais do partido durante a apuração, e é evidente também que nós precisamos ter o registro em papel da votação feita em cada urna, para que, no caso de dúvida, se possa fazer o cotejo. Você está morrendo de curiosidade porque você está vendo esse livro aqui no meu colo. Esse livro, Tribunos, Profetas e Sacerdotes, com uma capa belíssima, né, da Companhia das Letras, é um novo livro do professor Bolívar Lamounier. Quero lhe mostrar bem a capa aqui, porque é uma leitura altamente recomendável. Agora, o professor Bolívar, ele trata dos intelectuais na política. Eu vou contar uma piadinha aqui e quero ver o que é que ele acha, né? Um desses intelectuais é o José Sócrates, ex-premier português.
ele fez uma tese a respeito da tortura, lançou um livro, e o prefaciador dele é Lula da Silva, que nunca leu um livro, mas já prefaciou um. Bom, agora o professor Sócrates está na cadeia, porque participou lá de umas fraudes. Quer dizer, será aí um caso de a Europa, a metrópole se curvando à colônia, professor? Tudo indica que sim. Aliás, numa passagem do livro, eu cobrei do Lula o fato de que ele estava em Cuba no dia seguinte à morte daquele prisioneiro que morreu depois de 85 dias em greve de fome. E o Lula não disse uma palavra. E foi fotografado ao lado de um sorridente Raul Castro. Mas eu vou só concluir. O Lula então disse literalmente o seguinte: um cidadão que decide fazer greve de fome e morre está fazendo uma coisa que é equivocada. Você vê que eu me lembro até do modo do Lula falar. É espantoso, né, que um chefe de Estado, do Estado brasileiro, amigo de Cuba, que está financiando obras em Cuba, não se sinta com autoridade para dizer assim: ô Fidel Castro, eu podia me avistar com uma comissão dos presos para ver o que está acontecendo. Nem isso ele fez. Pois é, essa conversa ia rolar ainda muito mais, mas o tempo acabou e eu agradeço ao professor Bolívar a oportunidade que ele nos deu de conversar um pouco conosco e passo a bola aqui para o nosso querido Gabriel.